Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos aqui abrir em primeira mão para vocês a nova edição, livro 14, dessa saga maravilhosa, maravilhosa mesmo, nota 10 para o Bill Willingham, Fábulas, edição de luxo. Estamos aqui com o livro, livro 14, tá? Da Panini, edição de luxo, né? Capa dura. Não é muito baratinho, mas é um investimento que vale super a pena. Eu, inclusive, estou relendo ele, acho que é pela terceira vez, para gravar uns vídeos para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história, vocês procurem o vídeo aí no canal que vão encontrar, tá? É do selo Black Label, né? Que é aquele selo da DC Comics, que substituiu o famoso Vértigo, que era maravilhoso. O Black Label vai mais ou menos no mesmo caminho, vai construindo aí a sua fama. Então, nós temos aqui a edição número 14. O livro número 14. Vamos abrir aqui para vocês. Em primeira mão. O livro 14. Para a gente dar uma folheada aqui, logicamente. Eu ainda vou ler. E depois que eu ler, aí sim eu vou dar uma opinião para vocês sobre o conteúdo. Eu, como colecionador, costumo guardar o saquinho original, tá? E procurar conservar sempre da melhor maneira possível, com ela bem coberta, essa coisa toda. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. A capa já indica que é uma capa muito bacana. E o Bill Willingham, até o número 13, fez um trabalho assim excepcional, não deixou cair a peteca nem um minuto. É uma das séries mais longas que eu conheço, talvez a mais longa, e que mantém o pique, mantém a pegada extraordinária de uma história cheia de surpresas, cheia de mistério, cheia de suspense, um monte de coisa, tá? Então aqui, roteiro do nosso querido Bill Willingham, a arte continua nas mãos do Mark Buckingham, do Steve Leialoha, do Russ Brown, do Barry Kitson, que entra aqui nessa edição, Andrew Pepoy e Gary Erskine, que nome difícil, gente. Todo mundo aí nas artes, na finalização, etc. Aqui o que contém a introdução é do Kurt Loder, né? Depois tem um número simples, né? Que é Juninha. Não imagino nem o que seja. Depois vem, então, o arco de história principal do volume, que é a Camelot. Promete muito, né? Camelot é a famosa cidade, né? O famoso castelo do rei Arthur. Então, promete muito. Depois, algumas histórias independentes. Raiz e Galho, os rapazes da banda, e depois aquela partezinha que vem com os esboços, com uns croquis, né? Dos tesouros dos cofres do bosque e as biografias dos nossos autores aqui. Aqui vem uma introdução, como sempre tem essa edição muito caprichosa da Panini. Panini está de parabéns nessas edições de luxo. E essas capas lindíssimas das edições mensais, que também dão um charme todo especial à edição. Aqui o traço simples, né? É um traço simples, mas é um traço que, na minha opinião, se encaixa perfeitamente na ideia de contar fábulas, tá? Então ele faz aí uma transição interessante em que ele mantém uma arte suave, uma arte meio romântica, meio fantástica para as fábulas, mas traz as fábulas para o mundo real. E aí nós vemos coisas muito interessantes, estamos vendo, né? Desde o primeiro volume nós estamos vendo coisas bem interessantes. Eu estou me dedicando a gravar um vídeo independente para cada uma das edições, fazendo um breve relato do conteúdo, um pouco diferente do que é a sinopse fornecida pelo aqui, ó. Já começa aqui a tábua redonda, já é o arco de história chamado Camelot, né? Um coração remoto e inflexível, capítulo 1 de Camelot, tá? E aqui praticamente a gente percebe que há uma certa continuação. Eu estou achando interessante, eu não li ainda, né? Esse cabelo dessa personagem aqui, que está me lembrando aquele desenho do cabelo daquela Inumana. Ah, meu Deus, a Cristalis Inumana, né? O desenho é sempre muito bonito e muito adequado a contar história de fábulas, tá?
E é um desenho agradável, não é um daqueles desenhos meio difíceis da gente gostar, não. Esse aqui é um desenho fácil de você gostar. Com certeza você vai curtir. E a imaginação do Bill Willingham não tem limites, tá? Aqui já vamos para o segundo capítulo de Camelot, com basicamente o traço do Mark Buckingham, que protagoniza a série desde o início e é um artista muito adequado para essa arte aqui, tá? Não é um dos meus artistas favoritos, tá, gente? Não é, mas acho que dificilmente outros fariam melhor do que ele, tá? Apesar que, por exemplo, consigo imaginar o Frank Shaw fazendo isso aqui, o Alan Davis fazendo isso aqui, também ficaria interessante, né? O Kevin Maguire, que fez a Liga da Justiça, aquela famosa fase, né? Liga da Justiça Internacional. Tem muita gente que poderia fazer um trabalho interessante. É uma pena que não tenham sido aproveitados, né? Mas que tem um traço que poderia se adequar bem a contar a história de fábulas. As fábulas começaram basicamente nas fábulas europeias, mas aqui já na altura do volume 14, ele já incluiu quase todas as fábulas de todo o mundo, né? Incluiu fábulas do Oriente Médio, incluiu fábulas do Extremo Oriente, né? As fábulas japonesas, as fábulas chinesas, etc. Ele não para de explorar novos horizontes desde o início de Fábulas. Aqui parece que é um belo diálogo entre o menino azul e o lobo, né? O lobo mau, o Bixby. Aqui já a nossa outras personagens que nós gostamos muito, a Branca de Neve, a Rosa Vermelha. Para quem já conhece Fábulas, vai reconhecendo logo de cara os personagens que vão aparecer nesse 14º livro. Eu acredito, se eu não me engano, que esse aqui é o penúltimo. O último livro será o livro 15. E já existe boatos de que, depois de alguns anos afastado de Fábulas, o Bill Willingham voltará a contar histórias de fábulas, tá? Lembrando que essas fábulas começou a ser publicada nos Estados Unidos em 2002, em edições mensais, né? E durou mais de 10 anos, né? Foi até um número, nem sei, deixa eu ver até quando esse volume aqui. Esse volume aqui vai da edição 130 à edição 140, tá? Eu acho que acaba na 150. Então, aqui já é o penúltimo volume. E gostaria de ver também mais interseções entre o universo de Fábulas e o universo tradicional da DC Comics. Já saiu uma edição aí, né? Batman e o Lobo Mau, né? Bixby e Batman e tal, mas foi muito pouco e não foi muito profundo, ficou um pouco na superfície. Eu gostaria de ver o Bill Willingham imaginando os personagens tradicionais da DC Comics, né? Como é o caso da Liga da Justiça e talvez melhor ainda a Liga da Justiça Dark, né? Que já é mística por si só. Então seria muito interessante, mas muito interessante mesmo, ver um crossover, como o pessoal gosta de chamar, né? Um crossover entre o universo de Fábulas e o universo da DC Comics, principalmente com a Liga da Justiça Dark. Mas também seria interessante com a Liga da Justiça original, né, a mais famosa, no momento em que eles tivessem que reconhecer que existe a Cidade das Fábulas, né? Seria bem interessante. O Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, que naturalmente a DC vai dizer que eles sempre souberam que as fábulas estavam ali, principalmente o Batman, né, que é o cara que sabe tudo. Mas, de qualquer forma, seria interessante ver uma necessidade da Liga da Justiça intervir ou participar de alguma coisa dentro do universo de Fábulas. Tá, gente? Então, isso aqui foi só para dar uma pequena amostra do que contém. Então, tem um grande arco de história aqui, que é o Camelot, e algumas histórias independentes, mas que, naturalmente, interferem na história principal de uma maneira um pouco paralela, né? São apêndices da história principal.
Tá bom, gente? Então fica aqui a dica do canal Coisa de Colecionador. Aqui vem já os tesouros do bosque, que são aqueles rascunhos, né? Os sketches, né? Muito bem. Tá bom, gente? Então fica a dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Isso aqui acabou de sair, então tá no site da Panini para vender. E também eu vou botar na descrição a venda pela Amazon, que normalmente está com um desconto muito bom. Ainda mais quando é assim um lançamento. E depois, quando eu acabar de ler, eu vou gravar um vídeo falando do conteúdo, a minha opinião sobre o conteúdo. Tá bom, gente? Até a próxima.